Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muita ansiedade, muito nervosismo em muita gente. Eu sei que provavelmente não vão ter só pessoas que estão aplicando para o programa de au pair assistindo esse vídeo, mas vão ter pessoas também que estão aplicando para o visto de turista, para o visto de estudante. Então assim, o vídeo de hoje eu vou contar como que foi o meu processo, mas eu também vou contar como que é o passo a passo para você fazer o preenchimento do formulário DS-160 e também como que foi a minha experiência. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se eu souber eu vou estar respondendo para vocês. Então, vamos lá, gente. O primeiro passo para você poder dar entrada no visto americano é você preencher o formulário DS-160. Esse formulário é onde você vai informar todas as suas informações. O preenchimento ele é todo em inglês. O formulário ele é todo em inglês. Existem empresas de consultoria que fazem esse trabalho para poder auxiliar as pessoas no preenchimento do DS-160. Antes de vir para cá como au pair, eu já tinha feito algumas pesquisas antes, então, na minha opinião, eu acho o valor um pouco alto, mas como eu já tinha um conhecimento razoável de inglês e eu fui aprovado no teste de inglês da Cultural Care para poder vir para cá como au pair, e fiz entrevista com a família, fui aprovado, dei um match com a família, eu senti confiança em fazer o preenchimento do formulário sozinho. Mas existem empresas que fazem esse auxílio, se eu não me engano, eles enviam o formulário em português, você responde em português e eles fazem a tradução para o inglês e depois revisam com vocês. Existem várias empresas, eu não vou recomendar nenhuma porque eu não conheço nenhuma, eu não posso dizer se empresa X ou Y é boa ou não. Mas o primeiro passo é você fazer o preenchimento do formulário DS-160, que vai estar disponível nesse site que eu vou colocar aqui embaixo. Você entra nesse site e você começa o preenchimento. Logo na primeira tela você vai selecionar qual consulado você vai querer fazer a sua entrevista. Então no Brasil eu sei que tem consulado no Rio, em São Paulo, no Recife, em Porto Alegre e Brasília. Então você pode escolher entre esses 5 consulados para poder estar fazendo a sua entrevista. Então, logo após você fazer a seleção do consulado que você vai fazer a sua entrevista, você vai clicar em Start an Application e ele vai gerar um número de ID para você. Esse número de ID você pode salvar ele em PDF ou você também pode fazer a impressão desse arquivo. Eu fiz os dois, eu salvei em PDF e imprimi depois. E é muito importante você ter esse número salvo, porque se acontecer qualquer coisa, por exemplo, você perde a conexão com a internet, ou você não pode continuar o preenchimento do formulário naquele momento, você pode depois usar esse número de ID e continuar o preenchimento do application a partir do lugar onde você parou. Então você não precisa começar um novo application. O formulário, gente, ele é dividido em 10 seções. Eu vou ler aqui para vocês quais que são essas seções. A gente tem informação pessoal, informação de endereço e telefone, dados do passaporte, intenção da viagem, o destino e o tempo de permanência aqui nos Estados Unidos, com quem você vai viajar, viagens anteriores e visto americano anterior, se você tiver o visto anterior, contatos e familiares nos Estados Unidos, nomes completos e datas de nascimento dos pais, informações sobre trabalho e estudos e perguntas de seguranças, que são perguntas eu considero muito idiotas, mas são perguntas do tipo se você é terrorista, se você já fez tráfico de drogas ou se você já fez tráficos de órgãos humanos ou de pessoas, por exemplo. E essas perguntas são perguntas que você vai colocar sim ou não, sim ou não. Mas eu acho meio estranho também, porque se você é um terrorista, você não vai colocar que você é um terrorista. Mas enfim, alguns pontos importantes do DS-160. Como eu já disse anteriormente, ele é todo em inglês e você tem que responder ele todo em inglês. Você não pode deixar nenhum campo em branco. Você tem que responder tudo o que pede no formulário. Confere todos os campos. Cada vez que você terminar uma sessão, volta para cima, confere todos os campos com cuidado. Depois que você termina o preenchimento do DS-160, você vai ser direcionado para uma página em que vão ter 2 arquivos, o Confirmation e o Application. O Confirmation é a confirmação de que o formulário DS-160 foi preenchido
e enviado para o governo americano. O confirmation você tem que levar tanto no CASV quanto no consulado no dia da sua entrevista. O application nada mais é do que o próprio formulário da 160. Esse eu salvei como PDF, mas eu não fiz a impressão porque eu não achei necessário eu imprimir e levar no consulado ou no CASV, porque é um documento que você não precisa levar, porque eles já têm essa informação lá. Mas caso você queira estar revisando para que você saiba realmente o que falar no consulado de acordo com o que está no seu DS-160, é bom você ter salvo ou impresso, como você achar melhor. Depois que você faz o preenchimento do formulário da 160, salva esses dois arquivos, o application e o confirmation, você tem que criar uma conta no site do CASV. O CASV, gente, é o Centro de Atenção ao Solicitante de Visto. Nesse site você vai fazer o pagamento do visto americano, que hoje custa $160. Fica em torno de 600 a 800 reais a emissão do visto. O próprio site do CASV, ele já faz a conversão do dólar para o real. Você não tem como alterar. O meu, se eu não me engano, eu paguei $750 para validade de 1 ano, que é o meu visto de intercambista J1. Mais o visto de turista, que tem validade de 10 anos, ele tem o mesmo valor, mas a diferença é que ele vale por 10 anos. E nesse site você também vai fazer o agendamento da sua entrevista no consulado americano e também no CASV. Então, como que funciona? Você vai entrar no site do CASV, que é esse aqui embaixo, e você vai clicar na primeira opção, que é Inicie a sua solicitação. Na próxima página, você vai selecionar a opção Completei o formulário de solicitação para o visto americano de não imigrante, DS-160, e preciso solicitar o visto. Aí você vai preencher com os seus dados de passaporte, nome completo e aquele ID que eu falei lá no começo, que é o número do seu DS-160. Aí você vai ser direcionado para a página de pagamento dos $160. Você pode pagar de duas maneiras, por boleto bancário ou por cartão de crédito. Eu fiz por cartão de crédito, porque se você faz por cartão de crédito, você já pode fazer o agendamento no consulado e no CASV. Se você faz por boleto, você tem que esperar de 1 a 2 dias para reconhecer o pagamento do boleto, para daí você conseguir fazer o agendamento, tanto no CASV, tanto no consulado americano. Não tem como fazer parcelamento, então você não pode parcelar nem por boleto, nem por carnê, nem por cartão de crédito. Esse pagamento ele é à vista. Depois que você faz o pagamento, como o meu eu fiz por cartão de crédito, ele já liberou o agendamento. Então eu já consegui agendar tanto o CASV quanto o consulado. Algumas pessoas conseguem agendar o CASV e o consulado americano no mesmo dia. Eu agendei o meu CASV para uma quinta-feira e a minha entrevista para sexta-feira, porque eu tive que ir na agência da Cultural Care antes para poder pegar uma série de documentações e porque também não tinha disponibilidade para fazer tanto o agendamento do CASV quanto do consulado no mesmo dia. Mas lembrando que se você for fazer o agendamento do CASV e do consulado no mesmo dia, deixa um tempo aí grande de distância entre um ou outro, porque você vai ter que se deslocar entre um lugar e outro. Depois que você faz o agendamento, você vai receber um e-mail com a confirmação. Gente, é muito importante, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Esse e-mail, ele é muito confuso, porque esse e-mail ele fica da seguinte maneira. Primeiro, fica a data de agendamento do consulado, que é o segundo lugar que você tem que ir. Depois fica o agendamento no CASV, que é o primeiro lugar que você tem que ir. Então, assim, tomem muito cuidado para vocês não irem no consulado achando que é o CASV, porque ele fica consulado e CASV, mas a ordem é CASV, consulado, entendeu? Aí uma grande dúvida minha foi qual documento que eu tinha que levar tanto no CASV quanto no consulado. Então eu fiz aqui uma lista de documentos que você pode estar levando tanto na sua entrevista se você vem como intercambista, quanto se você vem aqui como turista. Você tem que levar no consulado toda a documentação que você possa comprovar que você tem vínculo com o Brasil e que você não pretende ficar aqui nos Estados Unidos para sempre. Então, se você tem um imóvel, se você tem um veículo, se você estuda, se você tem um trabalho, eu coloquei aqui. No caso de intercambista, a confirmação do DS-160, o agendamento, o passaporte, é claro.
Você também pode levar documentação de suporte financeiro, de trabalho, folheto de viagem, ou seja, passagem, reserva de hotel, extrato bancário, documentação de veículo, como eu já falei no seu nome, comprovante de imóvel. Se você trabalha, leva o holerite dos últimos 3 meses, mais a cópia e a carteira de trabalho original. A carteira tem que estar atualizada, tá, gente? Então, se você está na empresa há 5, 10 anos, não adianta você ter só o registro, ela tem que estar atualizada. Se você é empresário, leva o Prolabore dos últimos 3 meses, contrato social, a última alteração contratual, CNPJ. Se você estuda, leva a declaração da universidade onde você está estudando. Para quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo, em Taubaté. Eu fui para São Paulo de manhã, passei na agência da Cultural Care, que foi a agência que eu contratei para poder vir para cá como au pair. Eles me entregaram 2 formulários. O certificado do visto J1, que é esse formulário aqui, e tem também o pagamento da taxa SEVES, que é esse aqui. Essa taxa SEVES, quem pagou foi a própria Cultural Care, ela tem o valor de $35, então existem 2 pagamentos para quem vem como intercambista. A taxa SEVES de $35 e a taxa de $160, que é a taxa que a gente paga para poder fazer a entrevista no consulado americano. Fora esses documentos, eu levei o meu holerite de onde eu estava trabalhando, documento da minha moto, cópia do meu passaporte, do meu RG, CPF, carteira de vacinação, documento da minha mãe, comprovante de endereço, extrato bancário, cópia da minha carteira de trabalho e a minha carteira de trabalho original, e todos os e-mails que eu recebi do CASV, do consulado americano, de todos os agendamentos, tudo eu imprimi e levei. Inclusive, um dos e-mails, ele possui 2 códigos de barras. Um código de barras é referente ao seu DS-160, com aquela numeração de ID, e o outro código de barras é referente à numeração do seu passaporte. Esse documento você tem que levar, tanto no CASV quanto no consulado americano. Eu também levei todos os documentos que estavam anexados na plataforma da Cultural Care, que são 3 tipos de cartas diferentes, mas que falam praticamente a mesma coisa, que tem o meu nome completo, que eu estaria vindo para cá com vista J1 para intercambista, o contrato que eu assinei com a Cultural Care e a página de contato, onde tem o contato da minha LCC, da Cultural Care, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, e também tem o contato da minha host family nesse documento. Então eu levei todos esses documentos. Depois de que eu passei na Cultural Care, eu fui direto para o CASV. Eu cheguei no CASV com meia hora de antecedência e eu já consegui entrar. Eu não fiquei esperando. Eu vi que estava vazio e eu entrei. Passei pela segurança, eles pediram para que eu desligasse o celular, mas que eu poderia ficar com o celular no bolso, mas ele tinha que estar desligado. Eles me revistaram, mandaram eu para um primeiro balcão. Lá a mulher conferiu esses 2 documentos aqui que eu tinha pego e conferiram também o meu passaporte e o meu agendamento. Aí ela pediu para que eu fosse para o 2º andar. No 2º andar eu entrei numa fila que tinha umas 5 pessoas no máximo. Entrei em uma das cabines, ele passou meu passaporte num leitor, colheu as minhas digitais, tirou a minha foto e eu já estava liberado. No caso, você não deixa nenhum documento, eles te devolvem tudo, porque você tem que levar todos os documentos no consulado americano. Eu não fiquei 5 minutos lá dentro, foi muito rápido. Mas é claro, isso foi no dia que eu fui. Pode ser que em outros dias o movimento seja maior, demore mais. Então, assim, tudo vai depender. Na sexta-feira, eu fui para o consulado americano. No consulado americano, eu levei todos os documentos que eu falei anteriormente. Levei numa pasta. Não levei celular, eu estava sozinho em São Paulo, então eu não tinha como levar celular porque eu não queria deixar guardado nas empresas que tem na frente do consulado. Se você nunca foi lá próximo, existem várias lojas em que você pode guardar os seus eletrônicos nessas lojas, naqueles lockers. Mas assim, eu não sei se eu confio para deixar o meu celular dentro de um locker de uma empresa, entendeu? Eu vi, a maioria cobrava R$5, mas eu não levei nada, então não precisei deles. Mas assim, você chega na rua do consulado, já vê um monte de gente te abordando, porque eles viram que eu tava com uma pasta, então eles já vieram me abordar, perguntando se eu queria guardar alguma coisa. Então eu fui de metrô sozinho, cheguei lá com 2 horas de antecedência, e eu tinha que ficar perguntando toda hora o horário para alguém, para poder saber se estava próximo do meu horário, para eu não me atrasar.
Faltando 30 minutos para o meu horário, eu entrei na primeira fila e nessa primeira fila eles conferem o passaporte e o agendamento. Falaram para eu entrar na segunda fila, que é a fila da segurança. Na segurança eu tive que colocar a minha pastinha que eu estava dentro daquelas caixas igual de aeroporto, então eu coloquei lá. Coloquei todos os documentos, carteira, coloquei tudo lá. Passa pela segurança de detector de metal e daí você pode entrar dentro do consulado mesmo. Quando eu entrei dentro do consulado, que é a parte realmente onde ficam as cabines de entrevistas, logo na entrada tinha uma mulher que estava atendendo todo mundo que chegava e eu percebi que todo mundo que estava com uma pasta de agência de intercâmbio ia para uma fila e quem estava com documentos avulsos, ia já direto para a cabine para poder fazer a entrevista. Eu fui para essa terceira fila e passei numa cabine antes de fazer a minha entrevista. Então, nessa terceira fila, eles pegaram o meu passaporte, o pagamento da taxa Service, que foi a Cultural Care que pagou, e o certificado do visto J1. Fizeram assim, igual tá aqui o papel, colocaram dentro do passaporte e falaram que eu tinha que entregar dessa maneira para o agente do consulado americano que ia fazer a minha entrevista. Aí sim, depois que eu passei lá, eu fui para a quarta fila, no meu caso, que era a fila mais extensa para poder fazer as entrevistas. Nessa fila eu fiquei aproximadamente 40 minutos esperando. Muita gente nervosa, você fica muito apreensivo porque você vê gente sendo aprovada, gente sendo negada, tudo ali na sua frente e você fica, meu Deus. E daí, gente, chegou a minha vez da entrevista. Eu cheguei, ele me deu bom dia, pediu meu passaporte, eu entreguei o passaporte do jeito que a moça anterior já tinha me entreguei o passaporte para ele, e quando ele viu que eu estava vindo para cá como au pair, ele já começou a minha entrevista em inglês mesmo. A única palavra em português que ele falou até esse momento foi o bom dia. Aí eu vou ler para vocês quais foram as perguntas que ele me fez. A primeira coisa que ele falou foi au pair, daí eu respondi que sim. Ele perguntou aonde eu ia morar. Eu falei o endereço onde eu moro aqui, de quantas crianças eu ia cuidar, eu respondi que eram 2 meninos. Qual a idade dos meninos? Eu respondi 9 e 10 anos. Aí ele me perguntou o que os pais da família faziam, eu respondi qual é a profissão deles. E depois disso ele só ficou digitando. Aí ele virou para mim e falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Depois disso ele me entregou um papel com todas as informações que o passaporte seria enviado para o CASV, porque você tem a opção de enviar o passaporte ou para o CASV ou para a sua casa. Eu preferi enviar para o CASV, porque na época o correio estava meio que em greve, então eu fiquei com medo de eu não receber o meu passaporte a tempo. Mas depois disso, eu descobri que o consulado americano ele tem um transporte específico, ele não é do correio, ele não depende do correio. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu preferi pegar no CASV mesmo. E daí foi só festa, né? Daí, nossa, foi um alívio eu ter conseguido. Eu confesso que eu tava apreensivo, mas eu tava muito confiante. Eu tinha documentos da agência falando onde eu iria. Então, assim, não tinha porquê o meu visto não ser aprovado. Antes de eu sair de lá, ele me entregou, né, esses folhetos, e ele me entregou também o formulário J1 assinado. Essa assinatura aqui é dele. Porque esse aqui, daí eu tive que voltar na agência da Cultural Care para poder mostrar para eles que o meu visto tinha sido aprovado. E daí lá eles me entregaram um kit embarque, que foi basicamente um PIN e algumas tags para eu colocar na mala, para eu identificar melhor a minha mala no aeroporto. E acabou aí, entendeu? Eu percebi que no consulado tinham muitas pessoas super bem vestidas, então tinha um rapaz lá que estava de terno e gravata, um terno completo, e estava muito quente no dia. Tinha uma menina também que estava com uma saia super curta, então assim, você tem que ir vestido adequado. Eu acho que nem tão exagerado para bom, nem tão exagerado para mal, sabe? E eu lembro que na entrevista da menina que foi antes de mim, eu me lembro que eu consegui ouvir ele perguntando para ela quando que ela pretendia vir. A minha entrevista foi em outubro de 2019 e ela falou que pretendia vir em dezembro de 2020 para Miami e que ela não tinha a passagem comprada e que ela também não tinha reserva de hotel ainda. Eu entendo o lado dela, porque como que você vai comprar passagem e fazer a reserva no hotel, sendo que você não tem um visto? Então, assim, o hotel você até consegue cancelar, mas a passagem eu não sei como que funciona a questão de cancelamento, se eles devolvem o dinheiro para você ou não.
Existem outras coisas que eles avaliam também, que a gente é meio que uma incógnita, porque a gente não sabe muito bem o que eles avaliam ou não. Mas no caso dessa menina, ela teve o visto negado. Certo, gente? Eu espero que eu consiga ter ajudado vocês um pouco. Eu vou deixar aqui linkado todos os links, tanto do consulado americano quanto do CASV, para que vocês possam acessar e fazer as coisas certinho. Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram, meu Instagram é @isferreiragui. Um abraço, tchau!